Oi, Lucas. Oi, turma, tudo bem? Eu sou a Júlia, aluna de Direito Constitucional, e junto com o meu grupo, Amanda, Ana, Jordana e Maria Eduarda, a gente está apresentando esse trabalho que foi proposto em aula, a gente realizasse ele em formato de vídeo, e para vocês apreciar o vídeo que a gente está fazendo aqui hoje, e também o material do nosso trabalho, que seria o slide. Bom, a Constituição de 1891, ela surgiu logo depois de um momento muito importante na história do Brasil, que foi a proclamação da República em 1889. Antes disso, o Brasil vivia no período de monarquia, governado por Dom Pedro II, que só com o passar do tempo esse modelo começou a perder suas forças e passaram a não se sentir representado, principalmente os militares e também a elite agrária, que queriam mais a participação em decisões políticas e não queriam o poder tão concentrado na mão do imperador. Além disso, nessa época, começaram a surgir as ideias políticas vindo da Europa e dos Estados Unidos, como o republicanismo e o positivismo. Essas ideias defendiam um governo mais moderno, mais organizado e com mais cara de progresso, digamos assim. Então, quando a monarquia finalmente chegou ao fim, ficou claro que o Brasil precisava se reorganizar totalmente, criar novas ideias, novos caminhos, e foi exatamente assim que surgiu a Constituição de 1891. E um detalhe bem interessante é que no Brasil se inspirou bastante no modelo dos Estados Unidos, por isso, inclusive, passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, mostrando essa ideia de união entre os estados com mais autonomia. Com essa nova Constituição, o Brasil passou a adotar o federalismo. Na prática, isso significa que o poder não ficou mais concentrado só num governo central. Ele foi dividido entre a União e o Estado, ou seja, os estados passaram a ter mais autonomia para criar suas próprias leis e se organizar as suas próprias administrações, claro, dentro dos limites da Constituição. Além disso, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Isso quer dizer que já não existia mais um imperador, e sim um presidente escolhido para representar o país. E o sistema do governo foi adotado o presidencialismo, onde o presidente acumula duas funções importantes. Ele é o chefe do Estado, representante do país, e também o chefe de governo, ele cuida da administração do dia a dia. Esse presidente era escolhido por eleição como mandato por tempo determinado, o que, pelo menos na teoria, trazia mais organização e participação da população no processo dos políticos. Outro ponto muito importante dessa Constituição foi a divisão dos poderes. O executivo é responsável por administrar o país, colocar as leis mais práticas e cuidar da gestão do governo. Já o legislativo, ele é quem cria e aprova as leis, ou seja, ele define as regras que vão organizar a sociedade. Já o judiciário é responsável por interpretar essas leis e garantir que elas sejam cumpridas corretamente. Essa divisão ela é essencial, por quê? Porque impede que uma única pessoa ou um grupo concentre o poder nas mãos, criando um sistema mais justo, mais equilibrado e menos teoria de injustiça. A Constituição de 1891 ela também trouxe muitas mudanças importantes na relação dos direitos. Um dos pontos mais marcantes foi a separação entre a Igreja e o Estado. Isso significa que o Brasil deixou de ter uma religião oficial e passou a garantir a liberdade religiosa para a população. Também foram garantidos direitos como liberdade de expressão e direito à propriedade, que eram vistos como fundamentais naquele momento. Mas é importante lembrar que esses direitos não eram totalmente para todos. O voto, por exemplo, ele era bem restrito. Mulheres, analfabetos, mendigos e soldados, eles não podiam votar, ou seja, grande parte da população ficava de fora das decisões políticas. E além disso, o voto ainda não era secreto, o que facilitava pressões, controles e manipulações por parte das elites. Quando a gente compara a Constituição anterior, de 1824, a diferença é grande. Antes do Brasil, em uma monarquia, existia um poder moderado, que dava mais controle para o imperador, permitindo que interferisse nos outros poderes. Com a Constituição de 1891, isso acabou completamente. O Brasil passou a ser uma república com divisão de poderes e mais autonomia para os estados, o que mudou totalmente a estrutura política do país.
Outra mudança muito importante foi a questão da religião, já que deixou de existir a religião oficial, garantindo uma liberdade mais religiosa. Mesmo com tantas mudanças importantes no papel, na prática as coisas funcionavam bem diferentes e também não era de uma forma tão ideal assim. O poder ele continuou muito concentrado nas mãos da elite, principalmente dos grandes fazendeiros no período conhecido como República Velha. As eleições muitas vezes eram muito marcadas por fraude. Existia o famoso voto de cabresco, onde os eleitores eram influenciados ou até pressionados a votar em determinado candidato. Então, apesar de parecer mais democrático na teoria, na prática ainda era um sistema bem limitado e controlado por poucos grupos. Bom, e para finalizar, a Constituição de 1891 foi extremamente importante. Por quê? Porque marcou o início da República Federativa no Brasil e uma nova forma de organizar o Estado. Ela estabeleceu o país como um Estado laico, fortaleceu a autonomia dos estados e criou a base política que, de certa forma, influencia o sistema brasileiro até hoje. Mesmo com vários problemas na prática, principalmente em relação à participação popular, ela foi essencial para dar início à construção do modelo republicano e democrático no Brasil. Isso, a gente agradece a oportunidade e agradece o conteúdo do dia.